Fala aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou Ruan de la Rosa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o filósofo iluminista contratualista Jean-Jacques Rousseau, onde ele foi considerado um dos principais membros da Revolução Francesa. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar os sininhos da notificação e deixar aquele like. Então, bora pro vídeo. Ele foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Suas ideias influenciaram muito na Revolução Francesa. Em sua obra mais importante, O Contrato Social, ele desenvolveu sua concepção de que a soberania reside no povo. Jean-Jacques Rousseau ele faleceu na França no dia 2 de julho de 1778. 15 anos mais tarde, seu valor é reconsiderado. Defensor ardoroso dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que foram o lema da Revolução Francesa. E ele é visto como um profeta do movimento. Os seus restos mortais foram transportados para o Panteão de Paris. Mas o que Rousseau defendia? É importante deixar claro que apesar de Rousseau ser considerado um grande filósofo, ele não fez o que a maioria dos outros pensadores daquela época fizeram. Rousseau transitou entre teorias diversas, mas não procurou criar sistemas para defendê-las. A sua filosofia era muito mais ensaística do que uma filosofia de tratados. Nesse sentido, ele utilizou um estilo de bons argumentos para defender uma complicada tese geral, que era a de que o ser humano teria uma vida bem melhor quando em seu estado de natureza. Assim, podemos dividir a sua defesa em duas grandes ideias: o estado de natureza e o contrato social. O estado de natureza. Nele, o ser humano era um ser animal como qualquer outro, vivendo assim um momento hipotético, chamado de estado de natureza ou estado natural. Esse estado era de plena liberdade, pois era o momento em que o ser humano foi capaz de desenvolver-se plenamente e sem as amarras sociais. Ele era puro, pois ainda não tinha conhecido a moral. Não havia propriedade, portanto não existia qualquer outro traço de corrupção no ser humano. Isso mudou quando surgiu a propriedade privada, e a partir de então foi necessário estabelecer um contrato social. O contrato social foi um pacto civil, onde ele é um artifício elaborado pelo ser humano para resolver os problemas decorrentes da propriedade privada no estado de natureza. Como não havia leis específicas que regulamentassem a propriedade privada, o ser humano teve que recorrer a outros meios para regulamentá-la, como o Estado Civil. Com isso, foi instituído o governo, as leis e a moral. Isso corrompeu o ser humano, pois ele se afastou de sua natureza. Para que haja um governo justo e que reaproxime o ser humano de sua natureza, seria necessário que o governo entendesse a vontade geral do povo e assim anularia qualquer traço de corrupção moral na sociedade. Jean-Jacques Rousseau ele escreveu vários livros e deixou uma extensa obra não publicada. Entre os seus principais livros estão Discursos sobre as Ciências e as Artes. Nele, o filósofo defende que a ciência e as técnicas não promovem um aprimoramento moral do ser humano. Muito pelo contrário, elas promovem o seu afastamento de sua natureza. Com isso, há um processo de corrupção do ser que o leva à sua ruína moral e social. Outro livro foi O Contrato Social. Nessa obra, o filósofo dedicou-se para demonstrar como seria o estado de natureza e como o pacto social colocou-se como um momento de mudança para que a sociedade passasse a viver de maneira e a contemplar convívios sociais por meio de normas jurídicas e morais. Outro livro ele falou sobre a origem da desigualdade entre os homens. Nele, ele mostra que a propriedade privada tornou-se um meio de corrupção entre os seres humanos, iniciando a desigualdade entre as pessoas e rompendo com a lei da natureza. Por último, mas não menos importante, tem o livro Emílio. Nele, ele é um ensaio sobre a educação e como os adultos deveriam educar as crianças para que elas no futuro se tornassem mais livres e melhores cidadãos. Esse seria o meu resumo sobre o filósofo Jean-Jacques Rousseau.